tá, gente, vamos continuar o nosso vídeo. Como vocês já devem ter visto o outro vídeo que eu fiz sobre a organização dos documentos e como que funcionou o meu processo nessa etapa, eu vou contar pra vocês agora como funcionou a parte de cidadania, né? Como eu fechei assessoria e por que eu decidi fechar uma assessoria também, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, a minha ideia inicial era fazer todo o processo por conta, né? Eu vim pra Itália fazer sozinha, só que eu desisti disso no meio do processo porque aconteceu muitas coisas na minha vida pessoal e aí também teve a pandemia. E eu decidi, assim, que não, eu não queria fazer sozinha. Que eu realmente não queria vir pra Itália e ter que, tipo, assim, me virar sozinha aqui, entendeu? Então, nessa época, gente, eu decidi que eu iria contratar alguém, porque o meu plano era estudar italiano e eu não tava conseguindo conciliar tudo. Eu não tava conseguindo trabalhar, estudar, organizar meus documentos e ainda estudar italiano pra vir pra cá, pra poder fazer o processo sozinha. Então, eu decidi que eu ia contratar uma assessoria e eu ia começar a procurar alguém que fosse me ajudar. Só que aí, gente, achar uma assessoria, na minha opinião, é como você encontrar uma agulha num palheiro, porque é super difícil, porque tem muito golpe, tem muita assessoria ruim, tem muita gente inexperiente no ramo. Então, gente, é muito difícil você identificar quando uma empresa é boa para você poder investir o seu dinheiro nela. E essa etapa, gente, foi na terceira tentativa que eu consegui achar uma empresa boa, porque eu quase caí 2 vezes em BO, e eu vou explicar isso pra vocês. A primeira empresa, gente, eu cheguei neles através de indicação, eles prestavam alguns serviços, assim, como busca de documentos, organização de documentos. Então, eu cheguei nessa empresa por indicação e eu tava super confiante, porque, tipo, era uma empresa que tinha indicação, tinha algumas referências. Então, eu falei, não, beleza, eu vou fechar com eles e eu acho que parece que eles são super confiáveis, assim, pelo que eu tinha visto em toda a conversa inicial que eu tinha tido com eles, né? E também pelo orçamento, tudo que eles colocaram, assim, eu vi que parecia ser muito confiável, sabe? E aí eu falei assim, beleza, vamos prosseguir para o fechamento. Então, nessa etapa, eu já tinha feito orçamento, já tinha entendido como funcionava, e eu estava prosseguindo para fechamento do contrato. Eu ainda não tinha fechado o contrato, mas eu estava indo para fechamento do contrato. E o que me fez mudar de ideia, né, gente? Primeiro de tudo foi o seguinte, as indicações que eu vi, né, as pessoas que indicaram, eles indicaram como serviços de busca de documento, de organização de documento, mas eu não tinha achado ninguém que indicou eles por assessoria. Só que eles trabalhavam com assessorias, inclusive eles divulgavam isso, que eles tinham casas, que eles trabalhavam com assessoria. Um detalhe muito importante, gente, eu não quero divulgar nome, porque eu tenho receio disso acabar dando problema pra mim, então eu vou fazer esse vídeo sem divulgar o nome, mas dando dicas pra você identificar essas empresas que possam ser ruins, né? Então, quando eu comecei a conversar com eles, assim, logo depois do contrato, na verdade, logo depois do orçamento, eles me enviaram o contrato. Porém, eu fiquei com algumas dúvidas sobre o contrato, porque tinha algumas informações que não estavam muito claras, assim, e também não era muito bem como a gente tinha conversado, como, por exemplo, eles tinham me colocado ali no contrato que, caso o meu noivo fosse comigo no processo, né? Gente, essa é uma outra questão que eu vou fazer para um outro vídeo, porque eu não indico hoje que vocês venham com acompanhante, tá? Então, isso vai ficar para um terceiro vídeo, eu vou explicar para vocês os motivos que eu acho que você deveria vir sozinho, a não ser que o seu acompanhante também for fazer o processo, mas caso ele não for fazer o processo, você venha sozinho. Eu vou fazer isso no terceiro vídeo, tá? Mas, só para explicar, nessa época eu queria que meu noivo viesse, então eu já tinha avisado para ele desde o início sobre essa ideia dele vir, e ele falou, não tem problema, ele pode vir, a gente tem espaço na casa, tá tudo certo. Só que quando ele me enviou o contrato, tanto no orçamento não estava incluindo o meu noivo, estava dizendo que para acompanhantes tinha um valor diferente. Nessa época eu já tinha perguntado para ele o valor, e ele falou que ele ia me enviar junto com o contrato. E ele, quando veio o contrato, ele não me enviou essa informação. Então a primeira coisa que eu perguntei foi, qual que é o valor que eu tenho que pagar por mês para o meu noivo estar comigo na casa? Né? E porque o valor era mensal, gente. Ele incluía no meu contrato, eu tinha 2 meses grátis na casa, e a partir do segundo mês eu teria que pagar um valor que acho que era 400 euros pelo quarto, assim, para poder, caso o meu processo não terminasse em 2 meses, que é muito difícil, gente, vocês já vão entender porque é muito difícil. Então, eu teria que pagar por mês 400 euros, né, de aluguel. E aí, pro meu noivo, eu teria que pagar por mês, desde o primeiro mês que ele chegasse aqui, um valor adicional por ele estar comigo no mesmo quarto. E aí, nessa época, ele falou pra mim assim, olha, o valor adicional para um acompanhante, ele varia de 250 a 400. Aí eu fiquei tipo, por quê? Né? Qual que é, tipo, por quê? Aí eu falei assim, tá, mas eu preciso saber um valor exato, não posso ficar com uma variável tão grande, porque de 250 para 400 é uma variável grande pra mim. E aí ele falou assim, não, eu vou verificar aqui e te informo. Eles não me informavam. Eu falei assim, olha, eu não vou assinar nada enquanto não tiver tudo muito claro das informações que eu preciso, porque eu não quero ter surpresas quando eu chegar na Itália. Daí eu falei,
Então, assim, ó, preciso que você me envie pra eu poder assinar o contrato e pra poder fechar contigo certinho. E eles me passavam assim, não, a gente vai verificar e te avisa. E eles não verificavam nada, gente. Eles sumiam. E era muito estranho, porque antes de eu falar que eu iria fechar com eles, o atendimento era muito bom. E quando eu falei que eu ia fechar e que a gente já estava indo pro contrato, que pra eles já estava garantido que eu iria fechar, eles simplesmente, assim, sumiram, assim, eles não respondiam direito, eles me deixavam no vácuo por dias, assim, eles não davam mais o mínimo de atenção, sabe? E aí eu já comecei a ficar com o pé atrás, porque eu falei, gente, se já tá assim antes de eu ir, imagina depois que eu estiver na Itália, se eu tiver problema, a pessoa não vai me responder, vai me deixar no vácuo, como é que vai funcionar, entendeu? E aí, nessa época, gente, eu comecei a cobrar algumas coisas. Eu falei, tipo, e não era só essa dúvida que eu tinha, tá? Uma outra dúvida, gente, é que eles tinham colocado no contrato que caso tivesse um consumo excessivo de água, de gás e de energia elétrica, eu teria que pagar um valor, eu teria que pagar essa parte à parte, né? O valor à parte ali. E eu queria entender o que era esse consumo excessivo, porque eu não fazia ideia do que era. E eu poderia chegar lá no meu primeiro mês e eles falarem, não, você consumiu muito, agora tu vai ter que pagar esse valor aí. E eu não queria que fosse assim, porque eu não queria ter surpresas financeiras. Então eu falei, eu preciso entender o que é aceitável, né? O que é tipo, se você consumir até valor é aceitável, passou disso, não é, você paga a diferença. Mas eu precisava saber o que consideraria um valor aceitável, né? E aí eles falavam que eles também iam verificar e iam me responder. E nessa época, gente, eu comecei a desconfiar que eles não tinham muita experiência com assessoria mesmo, assim, que eles tinham experiência com a busca de documentos, com a organização da tua pasta, mas que eles não tinham muita experiência com a gestão, né, a assessoria mesmo, de fazer a gestão de você estando aqui na Itália, fazer todo esse processo. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, assim, e eles falavam sempre que eles iam ver e me responder. E enquanto isso, eu não tinha assinado o contrato. Um outro detalhe muito importante que me deixou com muito pé atrás naquela época, gente, foi que eles não tinham no contrato a partita IVA. Partita IVA, gente, nada mais é que um CNPJ italiano. É importantíssimo que você feche com uma assessoria que tenha a partita IVA. Então, você tem que pedir isso logo no início. Falar assim, olha, eu quero no contrato, ali você já pede, porque o contrato você pede antes de assinar. Pelo menos para você ver o contrato, você tem que ter antes de chegar aqui na Itália, tá? E você já peça a partita IVA. Por que eu falo isso? Porque se não tem uma partita IVA e você toma um golpe, você vai recorrer a quem? Se você não tem registro nenhum daquela empresa aqui na Itália. Não tem como, gente, sabe? Então, você precisa ter esse número da partita IVA, você precisa pedir os dados dessa empresa. E eu tinha percebido que não tinha no contrato. E eles também não me respondiam sobre isso, que eles iam ver e iam me passar. Era sempre essas informações que eu tinha. Aí eles me falavam isso e me deixavam no vácuo por dias. Uma outra coisa que tinha me deixado muito incomodada naquela época, gente, é porque eles tinham falado que o pagamento eu teria que pagar o valor total quando eu chegasse aqui, o que é ótimo. Não pague nada antecipado, gente, porque tem muito golpe, como eu falei. Então, não pague nada antecipado, pague quando você chegar aqui na Itália, que você estiver na casa, aí você paga a sua assessoria. E aí, a gente tinha combinado exatamente assim. Eu falei pra eles que eu ia pagar quando eu chegasse na Itália, eles concordaram e falaram que tá tudo bem. Só que eles tinham falado que eles prestariam todo o suporte, né, ali na questão do pré-embarque até a Itália. Tipo, eles iam verificar toda a minha documentação, coisas assim. Eles nunca fizeram absolutamente nada disso. Eles nunca nem sequer pediram os meus documentos. Eu cheguei a mandar os meus documentos para eles verem se estava tudo certo, né? Porque eu já tinha os documentos nessa época. Mas eles simplesmente nunca me responderam. Como eu falei pra vocês, assim, o bom atendimento deles foi só no início pra vender. E quando eles viram que eu iria fechar, sumiu, assim, tipo, né? Tipo, conseguimos um cliente e beleza, agora a gente deixa ela ali porque ela já vai fechar mesmo. E aí, gente, foi exatamente o que aconteceu. Só que teve uma outra questão. Nessa época, gente, eu tava aguardando os meus documentos serem traduzidos e apostilados quando eu tava fechando a assessoria. E aí eu já queria ir logo na sequência pra Itália. Eu já tava conversando com eles mais ou menos, acho que há uns 2 meses, assim, antes disso acontecer. E aí eu já queria organizar tudo pra poder ir logo, né, tipo, o quanto antes, porque a Itália nessa época tava reabrindo pra turismo, né, então eu queria voltar o quanto antes. E aí eles me falaram o seguinte, não, você não precisa apostilar os teus documentos, você pode só traduzir, ir lá no cartório e reconhecer, e autenticar eles, não precisa apostilar. Eu fiquei tipo, como assim? Gente, eu nunca, até hoje, vi uma assessoria que diga que você não precisa fazer o apostilamento de AIA. Nunca. Eu nunca vi isso, gente. Até hoje. Se tem alguém que faça isso, gente, pelo amor de Deus, coloca aqui nos comentários, porque eu gostaria de conhecer alguma empresa que faça, porque, né, eu nunca vi isso de forma alguma, gente. Tipo, legalização do teu documento. Como assim você não precisa legalizar o teu documento, sabe? E eles me falaram, não, você não precisa
apostilar, você não precisa fazer apostila, é só você ir lá no cartório autenticar o teu documento e mandar traduzir e trazer, daí você vai economizar um bom dinheiro. E eu fiquei tipo, não. Gente, achei, tipo, mega estranho aquilo, assim, falei, tipo, não, tá certo, não. E eu falei, nessa época eu não quero mais, eu vou procurar uma outra assessoria, assim, vou sair fora, né? Tipo, não vou arriscar tudo, assim, vou arriscar todo o meu processo pra colocar numa assessoria que tá me passando uma informação que até hoje eu nunca tinha visto ninguém me passar, né? E aí eu decidi que eu não iria mais, assim, fechar com essa assessoria. Só que o que aconteceu, gente? Eu tava aguardando eles me darem um retorno de tudo isso que aconteceu aí, eles estavam, né, pra me dar o retorno. E eles sempre me deixavam no vácuo e tal. E eu deixei eles no vácuo também e comecei a procurar uma outra empresa. Eu falei, quando eles me responderem, né, o que eu perguntei, eu vou simplesmente falar pra eles que eu não quero mais, agradeço e tal, tchau. E aí, eles simplesmente nunca me responderam, gente. Eles me deixaram no vácuo por um mês, mais ou menos assim. E nesse um mês, gente, eu tava cotando com várias outras assessorias. E eu tava quase chegando na data que eu queria embarcar, né? Eu tava basicamente ali, tipo, quase não tinha tempo, né? E aí eu comecei a cotar com várias assessorias e cheguei em duas que eu tinha mais gostado, assim, de todas. Que foram as que, pra mim, assim, pareceram as mais sérias, assim, das que eu tinha cotado. E também tinham uma lista grande de clientes que tinham fechado. Esse é um fator muito importante. Além da partida IVA, gente, vocês precisam saber quais são os clientes daquela empresa. Tipo assim, com quem ela fechou antes, se tem alguém que possa te dar uma referência, se tem alguém que possa conversar com você. Isso é muito comum, não fique achando que é estranho você pedir o contato de algum cliente, porque não é. Tem muita gente. Na época que eu estava fazendo meu processo na Itália, eu cheguei a conversar com alguns clientes da minha assessoria para passar referências, para dizer como é que estava lá na Itália, como é que era o atendimento deles, como é que funcionava. Então, se a tua assessoria tem medo de te passar os clientes dele para você entrar em contato, desconfie. Porque talvez os clientes dessa assessoria tenham algo ruim para falar e eles ficam com receio de passar o contato e a pessoa acabe queimando eles, entendeu? Então, é muito normal que você possa chegar e falar: tem algum cliente de vocês que eu possa conversar, que eu possa tirar dúvidas? E eles vão te passar alguns contatos de pessoas que ou estão na Itália fazendo, ou pessoas que já terminaram o processo. Comigo, a pessoa em questão quis conversar com alguém que estivesse na Itália fazendo. Então, eu estava e eu conversei com essa pessoa e expliquei tudo como estava funcionando. Então, é super normal e peça isso. Gente, tem muita empresa nova no mercado, tem muita empresa que não tem clientes ainda, e não é por isso que ela necessariamente seja uma empresa ruim. Só que você precisa saber disso antes de chegar na Itália. Então, assim, se a empresa mente para você e eles falam, porque eu tenho vários clientes, eu tenho mais de 200 processos concluídos, e quando você pede para falar com algum dos clientes e eles não passam, tem algo estranho, entendeu? Então, né, é uma coisa que você tem que desconfiar, gente. Então, se a empresa é sincera com você e fala, não, eu acabei de começar, faz uns 2 meses que eu tô atuando na área e eu ainda não tenho clientes, vai de você decidir se você quer prosseguir com essa empresa ou não. Mas você precisa estar ciente que essa empresa ainda não fez nenhum processo, né? Então, eu já vi que isso acontece, tá, gente? Eu já vi muito. Inclusive, eu já conheci pessoas que fizeram isso, que terminaram o processo de cidadania e começaram uma empresa sem partida IVA, empresa sem uma sede, sem casa, sem nada, só com o Instagram e o Facebook, que estão lá divulgando, e que não tem clientes e que vendem como se estivessem muitos clientes. Então, fiquem muito de olho quanto a isso, tá? Tem muita empresa que não é muito séria, que tá aí vendendo, que tá louco pra pegar o seu dinheiro, né, galera? Fique de olho. Então, nessa época, eu comecei... Essas foram as empresas mais sérias, né, gente? Eles me passaram listas de clientes, falaram, se você quiser conversar com os clientes, você pode conversar, tudo bem, não tem problema. E outra questão que eu pedi nessa época também, que eu queria ver fotos da casa. É muito importante também você ver, porque tem casa, gente, que é moquifo. É tipo cativeiro, assim. Eu tô falando sério, eu não tô exagerando nisso, gente. Eu já cheguei a ver em grupos do Facebook casa que pessoas estavam de assessoria, que a casa não tinha nem aquecimento, que o assessor, ele colocava cadeado no regulador do aquecimento para você não aquecer a casa. As pessoas passavam frio, com o chuveiro podre, que não esquentava a água direito. Então, tipo assim, gente, você precisa ver o lugar que você vai ficar. Tudo bem se a assessoria não quiser te passar o local exato. Por quê? Porque tem muita gente querendo saber aonde tem bons comunes. E dificilmente uma assessoria que trabalha com bom comune vai te dizer: oi, tudo bem, eu estou no comune X, pode pesquisar aí a cidade. Ninguém vai fazer isso. Você basicamente só vai descobrir o seu comune quando você chegar aqui na Itália. Ou quando você estiver prestes a chegar aqui na Itália. Então não se assuste se a assessoria não queira te passar o nome do comune. Mas ache estranho se eles não queiram te enviar fotos da casa, porque não tem por que eles não te enviarem fotos da casa. É essencial eles te enviarem fotos da casa. Então, peça as fotos da casa. Outra informação muito importante, gente.
verifique quantas pessoas são colocadas na casa. Tem comune que tem problema com isso, por quê? Porque o assessor lota de gente. E quando o vigile bate lá, o vigile, gente, nada mais é digamos, um policial que vai certificar se você realmente mora lá. Já vou explicar pra vocês sobre isso. Mas se o vigile vê que tem muita gente nessa casa, que tem um número máximo de pessoas, ele pode não dar a sua residência, por achar que tem muitas pessoas morando lá. Então, né, fique de olho e pergunte quantas pessoas tem na casa. E quantas pessoas essa casa comporta? É super importante vocês saberem isso também, tá? Então, essas foram as duas empresas que eu tinha mais gostado, né? E nessa época, gente, eu tava muito em dúvida. Só que eu tava meio que indo pra uma outra, pra empresa 2, digamos assim, que eu não vou citar nomes, porque assim tem um problema, gente, então eu não vou citar o nome dela aí. Mas eu ia fechar com a empresa 2, só que a empresa 3 me deu um diferencial que eu achei muito bom. E eu falei, eu vou com a 3 porque compensa mais, né, gente? Qual que era o diferencial? A acomodação, ela estaria incluída durante todo o meu processo de cidadania. Ou seja, se o meu processo levasse 3 meses, eu ia ter 3 meses de acomodação paga. Se levasse 6 meses, eu ia ter 6 meses de acomodação paga. Então, eu não ia pagar mais nada. Tudo incluso. Água, luz, aquecimento, gás, tudo. Como eu falei, a casa era boa, então dava tudo certo. Vocês, inclusive, viram o vídeo, porque tem vídeo da casa aqui no meu canal. Se vocês não viram ainda, vão ver o vídeo da casa aqui, porque foi nessa casa que eu fiquei. E a casa era boa, era quentinha, era luminosa, não tinha mofo, era ótima a casa, assim, não tenho nada pra reclamar. E aí, gente, eles me deram, tinha esse diferencial, não é que eles me deram, eles tinham esse diferencial, e eu achei que valia muito mais a pena, porque eles falaram assim, olha, a média do comune é até 3 meses. Mas, se acontecer algum problema, você vai ter acomodação durante todo o período. E eu falei, perfeito, porque é interesse daí da assessoria de terminar o meu processo quanto antes, porque eles não vão querer ficar pagando aluguel pra eu morar lá, né, gente? Eles vão querer que eu termine o quanto antes. E aí eu decidi fechar com eles. E eu dou graças a Deus hoje, pelo amor de Deus, obrigada. Porque a empresa 2 que eu ia fechar, que eu não fechei, um mês depois, a dona foi presa aqui na Itália, gente. Na verdade, não só a dona, como várias outras pessoas que faziam parte da empresa foram presas. Por quê? Eles estavam envolvidos em uma série de fraudes, assim. Eu não sei se de documentos, eu sei que o Comune estava envolvido, estava todo mundo envolvido. O Comune, mais assessoria, e deu uma série de BO, assim, e eles foram tudo preso. E aí todo mundo que estava aqui ficou desassistido. E aí quem não ficou desassistido, né, teve a sua cidadania investigada. Ou seja, as pessoas que já tinham pego a sua cidadania tiveram a sua cidadania investigada. Não sei dizer o que acontece nesses casos, assim, né? Mas é uma situação que ninguém quer passar, gente. E eu dou graças a Deus hoje por eu não ter fechado com essa empresa. Né? Por isso que eu falo, gente, assim, e a empresa, ela me parecia muito boa, gente. Eles eram responsáveis, eles me atenderam super bem, pareciam ser super sérios, responderam todas as minhas dúvidas. E é por isso que eu falo, gente, mesmo você se precavendo, você pode facilmente cair num golpe. Entendeu? Por isso que eu também disse que é como achar uma agulha no palheiro, você encontrar uma assessoria que seja responsável. Então, eu dou graças a Deus por isso não ter acontecido comigo, né, gente? Muito ótimo. E aí, gente, eu fechei com a assessoria, né, que eu fechei com essa terceira assessoria, né, e aí eu fechei tudo certinho, eles me mandaram carta convite, me mandaram contrato, documentação, tudo certo, e eu vim pra Itália. Tenho todos os meus vídeos pra chegar até aqui na Itália, estão aqui no canal, gente, então vão assistir. Desde quando eu cheguei em UK, que a gente ficou preso lá por causa da variante Delta, depois quando eu fui pra Paris, depois quando eu vim pra Itália, depois a casa, tá tudo aqui, então vocês podem constar. E agora a gente vai pra parte de como funcionou o meu processo aqui. Então vamos lá, gente. Quando eu cheguei na Itália, tudo fluiu muito rápido, assim, tipo, eu cheguei e deu, acho que 2 dias por aí, eles já tinham solicitado a minha residência no Comune. E o vídeo ele passou assim muito rápido, uma semana eu acho que o vídeo ele passou, foi muito rápido. Então, basicamente, assim, uma semana eu tava com tudo pronto e na semana seguinte o Comune já solicitou as NEs. O que é Comune, né? Vamos para a primeira parte aqui da explicação. Comune nada mais é que a prefeitura da cidade onde você está residindo e eles que vão gerir todo o seu processo. Eles vão registrar a tua residência, eles vão solicitar, vão enviar a tua documentação, né, para o consulado, vão solicitar as tuas confirmações e eles vão finalizar todo o seu processo. Então, quando você chega aqui na Itália, a primeira coisa que você precisa fazer é o seu Codice Fiscale. O Codice Fiscale, gente, ele sai na hora, 5 minutos, você está lá no escritório da agência de Elentrate, sai na hora, tudo certinho. E aí, com o Codice Fiscale, já fiz todo o meu processo de residência no Comune, fiz tudo certinho aqui. E o Vigile passou, como eu falei pra vocês, né? O Vigile é obrigatório passar. Você tem que ficar em casa, gente, no período acho que é das 8 às 6 da tarde, ou das 9 às 6 da tarde. Ele passa, ele registra a sua residência, ele vê se você mora na casa, muito importante isso.
E aí, depois disso aí, ele leva a confirmação para o Comune. Ele pode, inclusive, passar de novo. Então, não pense que, tipo assim, eu vou ficar na casa, depois de uma semana eu vou para outro país, só que o vídeo não passa mais. Não, ele pode passar de novo, sim. Então, não tem nada que garanta que ele não vá passar de novo. Inclusive, tem vários casos que eles passam 2, às vezes 3 vezes de volta. Mas não é muito comum 3 vezes, mas eles podem passar 2 vezes. E aí, depois disso, que o Comune fez toda essa parte do seu registro, ele vai solicitar as NRs para o consulado de onde você veio e de onde todos os seus antepassados passaram. O que são as NRs, né, gente? São como se fosse uma certidão de não renúncia, que é tipo um documento que ateste que o italiano ele não renunciou à cidadania italiana quando ele chegou no Brasil. E, mas você deve estar se perguntando, mas isso não é aquela CNN que a gente tem que emitir no Brasil, que é a certidão negativa de naturalização? Não, é um complemento, é um outro documento isso aí, gente. Você precisa também da CNN, né, obrigatória no processo, só que esse é um outro documento que você vai precisar, tá? Então, só que quem faz isso é o Comune que solicita para o consulado. Um detalhe muito importantíssimo, gente, tá? É que o consulado, ele vai solicitar para todas as regiões onde você tem registro dos teus documentos. Então, no meu caso, como eu expliquei para vocês, toda a minha família era do Rio Grande do Sul, porém a minha mãe casou em Santa Catarina. Então, eu tinha 2 registros. Eu tinha todos os registros do Rio Grande do Sul e todos os registros e o registro da minha mãe em Santa Catarina. Eu precisava de 2 NRs, 2 cartas de não renúncia desses 2 estados. Como Santa Catarina não tem um consulado italiano, eles solicitam a Curitiba. Então, Curitiba é o consulado responsável por Santa Catarina. E em Rio Grande do Sul é o consulado de Porto Alegre. E aí, gente, depois que eles solicitam a sua NR, você não tem nada para fazer a não ser aguardar. Não tem nada para você fazer, tá? Então, você tem que ficar aguardando mesmo. A minha certidão, a minha NR de Curitiba, ela saiu, acho que um pouco menos de 3 meses, tá? Ela saiu, mas a minha do Rio Grande do Sul não, gente. Eu tive, tipo assim, um baita azar, porque na pandemia eles ficaram extremamente atrasados e acumulados com documentos. E eles tiveram alguns problemas e acredita-se que a minha solicitação se perdeu. Eu já vou explicar para vocês sobre isso, mas acredita-se que minha solicitação se perdeu no primeiro envio que o Comune solicitou, né, na primeira solicitação para eles. E a minha NR chegou em exatos 5 meses. Ou seja, gente, eu fiquei 5 meses no meu processo. Isso é muito importante agora, por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que a minha assessoria pagava todos os meus custos se levasse mais de 3 meses? Então, gente, isso foi uma coisa assim que foi bênção de Deus, porque, não bênção de Deus, né, gente, porque, meu Deus, eu não queria ficar 5 meses, né, gente, mas podia ter sido muito pior, gente, eu podia tá ficando 5 meses numa casa em que eu ia ter que ficar pagando um aluguel mensal a partir do 2º mês, entendeu? E eu não tava pagando nada, eles estavam pagando todas as minhas despesas, eu só pagava alimentação. Então, podia ter sido muito pior, gente, sempre pode ser pior. E aí, com 5 meses, saiu esse documento, né? Eles enviaram a confirmação, só que demorou muito, gente, porque quando o Comune ele cobrava, eles enviam algumas cartas que são chamadas de solétitos, que é tipo umas cartas de cobrança ao consulado, pedindo para que eles respondam. E nessa época o consulado falou que teve algum problema lá interno e que eles iriam me enviar o documento em umas 2 semanas. E aí foi aí que atrasou um pouquinho mais que 2 semanas, mas eles enviaram, gente. Eles enviaram com exatos 5 meses. Quando eu fiz 5 meses na Itália, eu recebi o documento. E um detalhe muito importante que vocês devem estar se perguntando, mas o que acontece? Você estava legal na Itália, né? Porque são 3 meses que você pode ficar legalmente, né? Só que eu já tinha solicitado meu permesso de sojourno e eu tinha solicitado meu permesso quando deu exatamente 3 meses aqui na Itália. Então, quando eu atingi os 3 meses, eu solicitei o permesso. Né? O permesso demora muito tempo, eu não cheguei a fazer o meu permesso porque o meu agendamento ficou para 3 meses à frente. Então, eu não cheguei a comparecer na questura para fazer. Então, minha cidadania saiu antes disso, graças a Deus. Mas levou exatos 5 meses. E aí, depois que saiu, gente, a oficial do Comune tava até com pena de mim, porque, eu fui o único processo que demorou mais tempo, assim. Na verdade, teve mais uma pessoa que levou 4 meses, eu acho, se eu não me engano. Mas eu fui o maior, né? Tipo, a pessoa levou 4, eu levei 5, né? E eles ficaram com penas, então eles fecharam tudo muito rápido, assim. Eles finalizaram o processo muito rápido. Porque depois que eles recebem, eles precisam fazer a transcrição dos seus documentos, eles fazem a tua certidão de nascimento italiana. Aí você recebe finalmente seu documento atestando que você agora é um italiano, gente. E aí, nisso, o Comune, ele tem um prazo pra fazer. Só que como eles estavam com um pouco de pena de mim, eles fizeram tudo isso em 1 semana, gente. Então, em 1 semana eu fui chamada lá pra assinar. Eu assinei, aí eu já saí de lá com os meus documentos todos prontinhos na mão
né, que é a minha certidão de nascimento e mais a minha carteira de identificação, que é uma folha, um papel, assim, que é temporária, né? Em uma semana chega a sua permanente. Então, aí em uma semana eu recebi a minha permanente em casa e foi só alegria, graças a Deus a gente acabou o processo, mas foi isso. Então, assim, gente, o que eu tenho pra falar do meu processo, né? Podia ter sido muito pior do que já foi. Foi ruim ter ficado 5 meses na Itália? Foi ruim, gente, foi triste, eu sofri bastante, eu fiquei com ansiedade, porque eu ficava imaginando que podia ter algum problema, tinha alguma coisa de errado acontecendo, não era normal levar todo aquele tempo, mas podia ter sido muito pior, gente, eu sei que podia ter sido pior. Eu cheguei a conhecer pessoas, gente, eu conheci pessoas reais que estavam aqui, que eu conversei com essas pessoas, não na mesma cidade que eu, elas estavam em outro comune, em outras cidades, né? E elas já estavam há 8 meses, gente, 8 meses, e eles pagavam aluguel por mês, porque a assessoria incluía o aluguel até o 3º mês, depois disso eles tinham que pagar parte. Então eles estavam pagando a parte. E aí é muito pior, gente, porque você não pode trabalhar durante esse processo, né? Eu trabalhava, gente, porque eu não trabalhava na Itália, né? Eu trabalhava com uma empresa holandesa. Então, eu trabalhava, né? Eu tinha uma renda. Só que nessa época aconteceu muita coisa, gente. Eu perdi o trabalho, porque da pandemia, né? Ficou tudo bem difícil. Então, a empresa lá parou com o serviço. Então, a minha situação econômica não tava muito boa, gente, nessa época ali que tava acontecendo isso. Depois melhorou, porque a gente conseguiu trabalho, graças a Deus, gente. No meio do processo, ali, acho que foi no 5º mês, mais ou menos, a gente conseguiu trabalho. Aqui a gente se reestabilizou de novo, né? Mas, assim, podia ter sido muito pior, porque a gente tava quase sem dinheiro até conseguir trabalho, né? E se eu tivesse que pagar aluguel, eu certamente às vezes teria que talvez parar e voltar pro Brasil, não sei o que eu iria fazer, né? Então podia ter sido bem pior. E aí, por isso, né, eu acho que foi assim, um processo, apesar de ter levado 5 meses, ele foi um processo que foi bom, foi tranquilo, eu estava numa casa super confortável, eu tinha suporte e eu viajei nesse processo, a gente conheceu outras cidades, também aproveitei para espairecer um pouco a cabeça, para não ficar surtando em casa, então foi bem bacana. E não sei, gente, no geral acho que foi isso. Eu conheci pessoas muito legais também, que foram os meus vizinhos, que eram outros brasileiros que também estavam fazendo processo lá. E foi mais divertido, até passou um pouco mais rápido esse tempo, porque a gente assistia filme quase todo dia, a gente viajou junto, a gente pedia pizza, a gente fazia várias coisas. Então ajudou assim digamos, espairecer um pouco a mente, não focar tanto no problema, né? Porque pra mim era um problema estar 5 meses lá, sendo que todo mundo tava saindo antes de mim, né? Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Então hoje eu já tenho na cabeça que não venha contando que o seu processo vai sair em 3 meses. Se sair, maravilha, gente, ótimo, comemore mesmo porque saiu. Mas tenha em mente que pode ser que demore, né? Não é questão que às vezes o comune demora, às vezes a sua NR pode demorar, como foi o meu caso, a minha NR demorou, não foi nada a ver com o comune. Então, não venha com esse prazo, venha preparado para você ficar mais tempo, se for necessário. Se for necessário você ficar 5, 6, 7 meses, venha preparado para ficar 5, 6, 7 meses. Então, essa é um briefing de como foi o meu processo, gente. Então, assim, se eu indico fechar com assessoria, sim, eu indico, porque eu acho que foi um processo que facilitou muito pra mim. Eu não entendia na época muito bem como funcionava e eu não tava tendo muito tempo pra estudar italiano, pra poder fazer. E não venha pensando que eles falam inglês, porque não fala, gente. E eles também não gostam muito de falar inglês mesmo, mas a maioria não fala mesmo, não é nem que não goste, que não fale. Então, você precisa saber pelo menos o básico do italiano, e eu não sabia, e eu não entendia direito como funcionava o processo. Então, pra mim, fechar com uma assessoria compensou, porque eu consegui ter uma casa que era confortável, eu fiquei, né, durante todo o período lá, sem pagar mais nada por aquilo. Então, eu acho que sim, eu indicaria sim fechar com assessoria, mas seguindo aquelas dicas que eu dei pra vocês, de vocês verem se a assessoria tem uma parte da IVA, falarem com os clientes dessa assessoria, venham a casa, como a casa funciona, vejam quais as despesas estão incluídas no seu contrato, vejam tudo isso certinho e, por favor, gente, cuidem, porque às vezes o barato sai muito caro. Às vezes você deixa de fechar com uma porque tá, sei lá, 200 euros mais caro, mas você vai se envolver num golpe que vai te custar muito mais, entendeu? Então, esse é um assunto que, assim, se você não quer fazer sozinho e você quer pagar alguém pra fazer, pague alguém que seja bom. Nem que você tenha que atrasar um pouquinho mais o seu sonho para você vir um pouquinho mais pra frente com calma, mas faça com calma e não pague alguém que vai te dar dor de cabeça, porque não é esse o intuito, né, gente? Então, gente, se vocês têm alguma dica, eu vou colocar na descrição do vídeo o contato da assessoria que eu fechei também, tá bom? Isso aqui não é um vídeo pago, gente, né? Eu gostaria que fosse, mas não é. Mas é um vídeo que eu relatei a minha experiência do que aconteceu comigo. Se a minha assessoria não fosse boa, eu não indicaria eles, né?
eu falaria pra vocês não. Na verdade, eu nem falaria o nome, porque eu tenho receio disso acabar dando algum problema, mas eu não indicaria, então se eu estou indicando é porque eu acho que foi uma assessoria realmente muito boa. Então eu tô colocando aqui na descrição do vídeo também pra vocês consultarem, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, me escreva aqui nos comentários que eu respondo todo mundo e eu respondo todos que me mandam mensagem também, tá? E eu espero que em breve você consiga realizar o seu sonho de ser italiano e de ou morar aqui na Itália ou morar em qualquer outro país aqui da Europa também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!